Oi, gente, como estamos? Estamos bem? Bem-vindos a mais um Programa da Ana Nicole. E eu não sei se eu fiz um episódio sobre isso, mas eu tava conversando isso com minha amiga essa semana e eu achei muito interessante trazer essa discussão pra gente conversar aqui também. Que é, sabe quando você começa, no caso você termina um relacionamento, passa o tempo que for e tal, a outra pessoa começa a namorar a outra pessoa e você vê que parece que agora tá mais fácil. A outra pessoa ofereceu o que você pedia e que você se desgastou tanto por pedir. E eu acho muito interessante isso, porque isso desemboca em vários argumentos, né, em várias situações. Eu tenho um amigo que ele, depois que ele terminou um relacionamento de muitos anos, até hoje ele é meio inseguro em questão de começar um novo relacionamento, porque assim que ele terminou, tipo, um tempinho depois, a ex-namorada dele tava namorando outra pessoa. Isso levantou muitas dúvidas na cabeça dele, né? Será que ele foi traído ou não? E nisso a gente pode abrir um mar de interpretações do que aconteceu ou não aconteceu, né? Se ela era boa pessoa, se ela não era, várias coisas. Mas a gente tem que pensar que o que os outros fazem é o que os outros fazem. Chega um limite do que os outros fazem pra nos atingir e o que os outros fazem pra nos atingir, mas seguindo a essência. Ou às vezes não é pra nos atingir, é só porque aquela pessoa não é boa mesmo, sabe? E livre de mim querer julgar quem é uma pessoa boa ou não, né? Mas, às vezes, a pessoa com quem você se relaciona ou se relacionou, um dia quando vocês terminarem, vai entregar muito mais do que entregava pra você pra outra pessoa. Seja porque a outra pessoa cobra mais, ou só porque resolveu querer fazer, ou então quer mostrar que agora tá fazendo. E isso pode entrar em vários vieses. Mas, no geral, a gente tem que pensar que o que o outro não entregou pra gente não é sobre nossas faltas, não diz respeito sobre quem a gente era, sobre o que a gente precisava melhorar ou piorar. É só quem a outra pessoa é, o que a outra pessoa consegue entregar. Às vezes a gente fica tão fixo, e eu coloco por mim, né? Já passei por isso. A gente fica tão fixo no o que faltava, o que o outro não me entregava, o que eu esperava, o que eu brigava, que por muitas vezes a gente só não se liga que as pessoas podiam não ter maturidade suficiente, as pessoas não estavam na mesma sintonia. Às vezes a pessoa até pode pensar que você não merecia isso. O que não pode acontecer é você achar que você não merece isso. E conversando com essa minha amiga, ela me trouxe os pontos de que agora ela vê o ex dela dando buquês imensos para uma outra menina, que vê eles saindo viajar e que vê eles tendo uma vida que ela idealizou com ele, fazendo coisas que ela queria muito ter feito e que na vez deles eles não fizeram nada disso. E a gente sempre pode pensar que a pessoa não fez com a gente porque não queria que fosse a gente. Mas é triste a gente ter esse pensamento sobre a gente. Então, eu gosto de pensar que, por mais que aquela pessoa possa ter me odiado, não fez porque não seria capaz. eu tenho um jeitinho de pensar assim, mas no geral eu penso assim, cara, não é porque eu não sou merecedora, é porque eu estava pedindo uma coisa pra uma pessoa que não poderia me entregar. Assim como já entrei em situações onde claramente a pessoa esperava que eu performasse de um outro jeito. Gente, eu sou. Quando fala, né, de energia feminina e energia masculina, eu tenho uma energia de resolver as coisas, de ir atrás das coisas muito alto, de uma independência muito alta. E já me coloquei em situações onde o cara esperava que eu fosse uma esposa exemplar, que cuidasse dos filhos e ficasse em casa. E isso não funciona pra mim, sabe? Porque ao invés de estar fazendo um bolo pro meu marido às 3 horas da tarde, eu quero 3 horas da tarde estar fazendo muita coisa pra não dar tempo de comer um bolo. É isso que eu prefiro, sabe? É isso que eu espero da minha vida. E a gente pode voltar, né, nessa tecla que eu bato em quase todo episódio, que a gente precisa do autoconhecimento, de se entender. Porque às vezes o que o outro pede pra gente é impossível. E às vezes a gente pede muito pro outro.
Eu já vi muitos casos de mulheres falando que, às vezes, os relacionamentos acabam porque ele viu que ele precisaria se tornar uma pessoa melhor do que ele era e ele não pode fazer, e ele não quer fazer isso, então é por isso que ele vai te deixar ir. E a melhor coisa que tem é isso, sabe? Não ficar aprisionado a pessoas que vão estagnar a nossa vida, sabe? Porque eu vivi uma situação onde o ciclo social do cara não me apetecia. E aí, quando você projeta a longo prazo, né? Você tá no relacionamento por longo prazo. Você projeta, você pensa, puta, eu vou ter que ficar interagindo com essas pessoas pro resto da minha vida. E era uma coisa que eu bati muito na tecla de, olha, não gosto dessas pessoas. E a resposta era sempre, mas são meus amigos. Então, quando você entende também que você não pode disputar espaço, porque são espaços diferentes, mas que é uma situação que você não pode ficar ali, sabe? E aí, eu trago isso porque minha amiga trouxe o fato de que, nossa, ele tá interagindo tanto com os amigos dele, né? Ela tá tão interagindo lá, né? Interage com as namoradas, interage. Vai nos rolês que eu ia, mas parece gostar. E aí eu perguntei pra ela, né, o que ela não gostava. E aí ela me pontuou todas as situações inconvenientes que ela viveu com os amigos. Tipo, desde assim, ignorarem ela, não conversarem com ela, não dirigirem a palavra a ela, estarem numa roda de conversa. E sabe quando você, tipo, tá falando e você olha ao redor, tipo, pra ter certeza que todas as pessoas estão na conversa, interagindo com você? Simplesmente ignoravam a existência dela. E às vezes a gente tem que entender que por mais que a gente gostasse daquela pessoa, gostasse daquele relacionamento, daquele momento, tem situações e momentos que não são eternos e não precisam ser. Porque quanto mais tempo a gente passa nisso, mais a gente percebe que não existe vantagem. Porque quanto mais tempo a gente tenta se adequar, quanto mais tempo a gente tenta se anular, quanto mais tempo a gente tenta se encaixar, mais a gente morre. Vocês já viram aquele vídeo? Tem uns vídeos muito interessantes, que é as pessoas rosqueando uma garrafa PET no bocal da lâmpada. E aí eles falam, não é porque cabe que é o teu lugar, sabe? Porque uma garrafa PET bem enrosqueada, ela cabe no bocal da lâmpada. Mas ela não foi feita pra estar ali. E isso, por muitas vezes, é como a gente se comporta, né? E a gente acha que, se tá acontecendo isso é porque tem que acontecer isso e a gente fica aqui pra sempre. Não é, né? Se a gente pensar minimamente racionalmente, a gente tem que viver a nossa vida e da forma mais segura possível, mas não ficar em lugares aonde não fazem sentido. E conforme o tempo passa, né, eu acho que eu vou aprendendo um pouco mais, olhando as outras pessoas e olhando pra dentro, as pessoas vão cruzar nosso caminho, sabe? E aí meio que diz respeito a gente abrir o espaço ou não. Porque tem pessoas que a gente abre espaço, e a gente vai abrindo espaço, e a gente vai abrindo espaço, e depois a gente não consegue mais ir fechando as portas. Porque essas pessoas ocupam um grande espaço, e a gente precisa botar essas pessoas pra fora. E aí, claro, é gradual, né, que a gente vai fechando as portas ao contrário. Outras tem pessoas que precisam entrar e a gente não quer deixar entrar, por traumas passados. Ou então tem pessoas que é muito fácil abrir as portas e construir mais um espaço, porque são as pessoas que vão fazer morada, né? Ai, chorei. Tipo, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi desse tipo, assim. Foi porta escancarada, aí constrói um segundo andar, aí amplia o primeiro, aí vai um terceiro. E hoje a gente quase nem se fala. Mas esse espaço tá ali dela. Não subloqueie, porque é o espaço dela, sabe? Se a gente pensar em um local de verdade, tá decoradinho com as coisas que ela gosta, tem as cenas dos nossos momentos, então tá ali guardadinho. E a mesma coisa com relacionamentos amorosos. Só que eu acho que aqui entra numa questão mais interessante, que é, você não precisa deixar esse espaço pra pessoa voltar, sabe? E se essa pessoa tá seguindo a vida com outra pessoa, tá tudo bem aqui, show. E tomara que esteja muito feliz, porque gente feliz não enche o saco, sabe? Então o que a gente mais tem que fazer é viver a nossa vida, é focar nas nossas coisas.
é ir pra frente, porque todo mundo vai voltar a se relacionar com alguém uma hora ou outra. Alguns começam a se relacionar e não terminaram o relacionamento, não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer é viver a nossa vida, sabe? Porque uma hora ou outra o amor vai trombar a gente. Uma hora ou outra um romancezinho aparece. Uma hora ou outra eles podem terminar, você pode terminar, muita coisa pode acontecer. Então, desde que você saiba não voltar, né? E já fiz um episódio falando, será que você deveria voltar pro seu ex? Que não, ironicamente, meu ex ouviu e falou que é um episódio muito bom, e é mesmo. É uma coisa que a gente deve pensar, será que vale a pena? Porque às vezes é do seu destino voltar como seu ex. Mas será que vale a pena? Sabe? Então é sempre se questionar e ver o que faz sentido pra você. Porque suas amigas, seus amigos, sua família pode falar várias coisas e ter várias opiniões. Mas no final das contas, só vale o que a gente acha da nossa vida. A gente pode fazer burrada nisso, mas a gente também pode acertar. E os outros se surpreender que pra gente funcionou. Sabe? Porque nada mais é do que a gente fala das experiências que a gente tem. Então, né, a gente dá avisos e tenta aconselhar conforme nas vivências que a gente tem. Só que chega um momento em que as vivências que a gente tem não é o suficiente. Porque a outra pessoa é outra pessoa, né? Teve outra criação, outros privilégios, ou outros traumas, e assim por diante. Então, só quero que saiba que se seu ex, sua ex, começou a namorar outra pessoa e parece que agora tá tudo muito bem, você não tem nada a ver com isso. Isso não diminui a pessoa que você é, não diminui seus esforços, não diminui o que você fez ou deixou de fazer. Sabe? Porque eu acho que principalmente numa visão feminina, tem muita visão de nossa, eu não devia ter cobrado tanto, por isso que ele foi embora. Nossa, eu não devia ter dito tal coisa, por isso que aconteceu isso. E sim, você devia ter feito muito mais. Eu vi um vídeo de uma moça que eu não concordo, mas que ela fez, que ela falava assim, que uma coisa que me garante que eu não vou voltar pra ninguém é que eu me humilho o máximo que dá. Eu tento de tudo que é forma, eu insisto. E aí, quando tudo termina, eu só largo, porque eu sei que não existe mais solução. Eu achei uma ideia muito legal, mas eu achei meio problemático, na minha visão, pra mim, pra minha vida. Então, eu deixo que cada um, né, tome suas decisões. Tanto que eu parei de viver no IC, porque teve uma situação em que eu achei que ia dar muito boa, mesmo que eu tenho um pré-requisito e eu não estou disposta a negociar esses pré-requisitos. E ele era uma negociação de pré-requisitos. E aí, quando eu me toquei disso, foi quando as coisas começaram a terminar. E eu poderia sentar com ele conversado, porque não deu certo, mas um amigo meu me ensinou que você não precisa resolver tudo. Sabe? E aí, às vezes, talvez, vendo esse novo relacionamento feliz, você pense, tipo, mas eu quero entender por que o nosso não deu certo. Foda-se. Não deu certo. Vai viver sua vida. Eu queria, tipo, ter feedback de tudo, assim, das minhas amizades, dos meus relacionamentos, dos meus rolos. Mas no final das contas, a gente não precisa disso pra viver. É até melhor que a gente não precise para não enlouquecer. O que a gente precisa é fazer o nosso melhor sempre. E seguir a vida. Porque a gente traz muitas questões ao longo do tempo. Mas enfim, gente, era esta a mensagem de hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima.